como é bom perceber na história dos santos aquela beleza de Deus que nos cativa a dar um passo sempre maior. Cada reflexão que nós fazemos aqui, percebemos que ainda precisamos dar mais um passo em direção à santidade, porque olhamos para estes homens e mulheres e percebemos que ainda podemos ir além. E é este o objetivo, poder olhar para a vida dos santos e perceber no exemplo deles esse testemunho constante de uma vivência radical da escolha por Deus, também que nós podemos dar o mesmo passo, ou que às vezes podemos pelo menos ir na direção certa, para onde eles apontam, que é Cristo. Vamos falar então do santo de hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre Santa Cristina, essa santa que em casa, vendo a tortura que os cristãos sofriam na sua própria casa, se converteu ao cristianismo. Mas como começou isso? Ela é uma santa que nasceu em 288 d.C., ali na região da Itália. O seu pai era oficial do exército chamado Urbano e ele era um grande perseguidor dos cristãos. E ele gostava muito de usar de violência, de rigor contra os cristãos. Muitas vezes ele levava esses cristãos para sua casa e lá existia tortura. Então esta pequenina que vê essas torturas desde pequenina e por isso, olhando aquilo que o pai fazia e como aqueles cristãos reagiam, ou seja, a violência, e como resposta daquela violência que aquele cristão sofria, ele agia com não violência. E muitas vezes ela pequena questionava o que eles fizeram, afinal de contas, para poder receber tamanho castigo e por que eles não reagem. Essa curiosidade e este olhar atento diante daquele testemunho foram formando o coração dessa pequenina que tinha todas as razões para não querer nenhum cristão perto dela. Afinal de contas, ser cristão era significado de sofrer. Mas ela via que aqueles homens e mulheres que passaram pela tortura na sua própria casa, eles tinham uma alegria. Muitas vezes é isso que nos falta. Aquela alegria, aquele olhar, aquele testemunho de Cristo que vale a pena. Quando os cristãos começam a ir com júbilo para a sua igreja, quando eles começam a testemunhar na sua família a alegria de seguir Cristo, mas não aquele lado que parece que ser cristão é somente um peso, mas não, há uma alegria de escolher coisas radicais, difíceis, que não chegam a ser tortura, mas que são desafiantes para cada um de nós. Afinal de contas, o Senhor nos disse que é em não renunciar a si mesmo, não tomar a sua cruz, não pode ser o meu discípulo. Há um segmento. E aqueles lá, eles sorriam, eles se alegravam diante das dificuldades que se enfrentavam. Por isso, uma daquelas prisioneiras do seu pai começou a perceber que aquela criança tinha um desejo a mais, tinha um olhar diferente. Por isso, quando o pai saía, aquela mulher que estava ali sendo escravizada, sendo colocada num certo rigor, começou a catequizar Cristina. E ela recebeu o anúncio de Cristo, recebeu os seus ensinamentos e começou a se dedicar à oração, dedicar a este amor. Não tendo um dia que seu pai saiu, logo aproveitar uma oportunidade para realizar um desejo que Cristina tinha, ainda pequenina, de ser batizada em nome de Cristo. Quando ela recebe este batismo, o seu comportamento se transforma em muito melhor e o pai começa a desconfiar que havia alguma coisa errada acontecendo com a sua filha. Então ele pede que ela possa fazer uma oferta aos ídolos. E ela, pressionada, responde assim ao pai: tolo é o vosso medo, tola é a vossa advertência. Diante de um Deus cego aos sofrimentos do povo, surdo ao clamor dos fracos, eu não peço favores e nem acendo vela. Ao Deus vivo, ao Senhor do céu e da terra, que nos enviou seu Filho Jesus, a este sim apresento os meus sacrifícios de verdades e amor. Olha só, que resposta que ela dá ao seu pai. Imagine depois de tudo isso, a fúria do seu pai, o que ele vai fazer em direção a essa menina. Primeiro, ele tem aquela atitude normal de um pai. É só coisa de criança, uma hora isso aqui passa. Mas quando ela foi crescendo, não foi falando crescendo muito, né? Estamos falando aqui de 10, 11 e a 12 anos, o pai começa a perceber que realmente
tinha se enraizado dentro dela um amor ao cristianismo, realmente uma conversão a essa doutrina que ele refutava de todas as formas. E ela não para por aí, começa a sair, a dar esmola para os pobres, a visitar aqueles que estavam doentes. E o pai, quando soube de tudo isso, com muita fúria, começa ele mesmo a pegar e a chicotear. As pessoas começam a dizer para ela renunciar a tudo aquilo, mas ela responde mais uma vez dizendo assim: deixar a vida não me custa, abandonar a minha fé, isto sim nunca farei. Olha a expressão, mais uma vez, desta pequenina em relação ao seu pai. Então, o seu pai se torna ainda mais furioso, mais inconformado e sujeita ela a torturas para que pudesse sofrer ainda mais diante daquilo que ela estava escolhendo. Furioso, o pai leva ela para passar pelo chicote, depois manda ela ser queimada, mas imagine que o fogo não toca ela. Isso causa uma certa indignação, afinal de contas era como se fosse um feitiço que estava sendo realizado ali para que sua filha não pudesse ser queimada. Não bastando isso, ele pega o seguinte, manda jogar ela num lago com uma pedra, mas a pedra não afunda. A tradição diz é como que se um anjo pudesse conter aquela pedra. E a pedra então não se afunda. Diante daqueles acontecimentos, sem consequências, o pai se entra numa ira e vai falecer de infarto tempo depois. Assim, fala-se que ele morreu diante daquelas circunstâncias onde não podia fazer nada contra aquela filha que tinha tomado o caminho da qual ele mesmo odiava. Com a morte do pai, as torturas se tornaram ainda maiores. Tentaram novamente jogá-la no fogo, não foi possível. Colocaram ela com as víboras, mas as víboras não picavam ela. Assim, arrancaram a língua dela, cortaram a língua, estamos falando aqui de uma jovem de 12 anos, arrancaram a língua dela, mas ela ainda continuava a cantar louvores para Deus. E aí as pessoas, como aconteceu com ela começou a converter muitas pessoas ao cristianismo, vendo o testemunho que ela dava. Muitas vezes acontece isso, sabe aquela situação que você admira, de escolha, daquela outra pessoa por Deus, daquela radicalidade que te converte? Quando a gente começa a buscar a Deus, muitas vezes Deus nos dá a graça de poder repetir na nossa vida graças que nós admiramos de outras pessoas antes que nós tomássemos uma vida de radicalidade. Isso é como que vamos dizer assim, um consolo, uma graça, um dom que Deus dá a partir também do segmento da vida dele, daquilo que são as virtudes que estão em volta do segmento de Cristo. Por fim, decretam que ela deve morrer a flechas e assim ela falece no ano de 300, aos 12 anos de idade, entrega a vida para Deus. Essa santa também é conhecida como padroeira daqueles que sofrem depressão a nível psicológico. Mas qual seria então esta ligação? É porque quando nós vemos o testemunho de uma pequenina, frágil, que de repente passa por grandes torturas, com uma bravura espetacular, percebemos que daquela pequenez, daquela limitação, que nós poderíamos dizer também mental, para passar por todo este processo, nós vemos como uma mulher bem enraizada, firme. E você vai percebendo que para passar por tudo isso, nós precisamos, sobretudo, de estar alicerçada na graça de Deus. Quando nós vivemos ou passamos por estes sofrimentos a nível psíquico, sem dúvida, nós parecemos nos encontrar com algo muito monstruoso, muito acima das nossas forças. E é verdade, mas, porém, a igreja nos convida a nos colocarmos diante do olhar de Deus e encontrar neles a força para qual o nosso corpo, nossa psique, parece não ter mais condição de responder. E, de repente, podemos experimentar algo que passa daquilo que nós podemos entender, quando alguém tão limitado atinge graças e pode também ajudar a outros a sair de momentos de fragilidade a nível psíquico. Bom, por isso nós pedimos a Santa Cristina este grande dom, o dom de podermos, na nossa fragilidade, ajudar também outros, o dom de poder construir na nossa vida, embora as nossas fragilidades, uma grande graça de Deus e saber sempre
por Ele escolher. Que Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.